bem-vindos ao canal Habeas Pasta. Você já sabe, nós somos um lugar em que a gente pode conversar sobre assuntos jurídicos da atualidade sem qualquer viés político e ideológico. Hoje eu estou conversando, estou recebendo o professor André Soares. Ele é advogado, sócio do escritório Pito Soares Advogados Associados. Ele é mestre em Direito, gestor de escritório e pai da Carolina e do Daniel, e mestre alambiqueiro. Professor, um prazer enorme receber você aqui, Prazer viu? é meu. Eu estou muito feliz e honrado de ter recebido esse convite. Eu tenho acompanhado o seu canal, achei super bacana essa ideia. Isso aqui combina demais comigo. Comida, conversar sobre trabalho, sobre direito, de uma forma leve. Parabéns, viu? Muito obrigada, professor André. Muito bom. Pessoal, você já sabe, o André também já adiantou, tem comida, né? O habeas pasta tem que ter comida. E hoje eu vou cozinhar para o professor André uma pasta ao molho de fungo-sequi com filé. Se vocês quiserem reproduzir essa receita, tudo vai estar na descrição do vídeo, é só acessar aí que vocês vão ter acesso ao passo a passo, os ingredientes e tudo mais. Professor, então vamos lá, eu estou muito curiosa para saber quais são esses 5 passos para ingressar e crescer na advocacia. Olha, esses 5 passos, ele foi desenvolvido, na verdade é um método que eu acabei criando ao longo aí de 20 anos. Como você mesmo falou, hoje, por ser sócio e gestor de escritório de advocacia, a gente tem que criar alguns processos internos para que as coisas aconteçam de uma forma ordenada. Sim. É muito natural que isso aconteça. E com isso, além do direito, eu tive que aprender outras habilidades, vamos falar dessa forma. Uhum. Então, além de me aperfeiçoar no direito, eu tive que, por conta do escritório, eu tive que aprender algumas habilidades. Lá no escritório, só a título de contextualização, eu sou gestor de pessoas. Uhum. Então, eu sou o famoso RH. E aí, a partir do momento em que você trabalha com pessoas, você tem que procurar entender as pessoas. E, ao mesmo tempo, para que elas possam manter e continuar motivadas, você tem que saber desenvolver essas pessoas. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu vi ao longo desse tempo que eu estou como gestor, a dificuldade que nós temos de contratar pessoas. Eu não sei se é o momento que nós estamos vivendo, mas nos últimos 5 anos eu tenho percebido que nós estamos tendo uma dificuldade muito grande de contratar pessoas com habilidades específicas, vamos falar dessa forma. E aí eu vou explicar melhor para você. Tem muito estudante de direito? Tem. Tem muito advogado? Tem. Mas tem espaço para todo mundo. Uhum. Certa vez eu fui procurado por um aluno que me indagou, professor, hoje a OAB informou que tem 1.300.000 advogados no país, no Brasil. Será que eu estou no terceiro período, eu vou ter espaço para desenvolver a minha advocacia? E eu falei assim, olha, isso vai depender de você. Por quê? Vamos fazer uma conta básica. Quantas pessoas moram e vivem no nosso país? A gente tem uma população de em torno de 220 milhões de pessoas. 1.300.000 não é nem 2%. E todo mundo tem problema. Todo mundo precisa de um advogado. Da mesma forma, os escritórios de advocacia precisam de mão de obra para poder gerar soluções para os seus clientes. E para você começar como advogado, hoje acaba que você tem um grande desafio, porque na nossa realidade atual, além de ser bom tecnicamente, a gente tem que desenvolver outras habilidades que não são habilidades ligadas ao direito. Uhum. Que não se aprende na faculdade, na maioria das vezes, né? E que não se aprende na faculdade. Justamente isso, Rayane. E aí você imagina o seguinte, pelo fato de hoje estar vivendo também como gestor de pessoas, eu acabei verificando que para você conseguir ingressar no mercado de trabalho e ao mesmo tempo crescer, permanecer
em determinados lugares, desenvolver sua atividade de uma forma diferenciada, se destacar, você precisa obrigatoriamente de realizar 5 passos para que isso aconteça. E aí você desenvolveu esse método. E aí esse método, ao longo do tempo, eu fui percebendo que esses 5 passos eles são determinantes para uma pessoa que hoje ela é bem-sucedida, hoje é uma pessoa que é destaque num determinado grupo, hoje é uma pessoa que se destaca na sociedade de uma forma geral. E aí eu vou apresentar para você e vou mostrar para você esses 5 passos para que você possa entender o porquê desse método. E aí é o seguinte, primeiro passo, o passo ele tem um acrônimo CRIAR. Criar. 5 letras. 5 letras. E aí, quando a gente começa com esse acrônimo criar, qual que é a primeira coisa que a gente tem que ter quando a gente ingressa na faculdade de Direito e, ao mesmo tempo, a gente pretende desenvolver a nossa atividade como advogado ou como operador do direito? Você tem que ter clareza daquilo que você quer da sua vida. Então, a partir do momento que você tem clareza, você vai seguir um caminho. Esse caminho, quando você segue ele, tendo clareza, é muito melhor do que quando você simplesmente está perdido do meio do curso. A clareza, ela te impulsiona. A clareza faz com que você tenha a oportunidade de se especializar naquela área que você escolheu para poder realizar sua atividade fim. Ou como advogado, ou como um assistente jurídico, ou como juiz, como professor. Então, eu vou dar o meu exemplo. Desde quando eu era mais novo, e quando logo que eu, até antes de ingressar na faculdade, eu tinha clareza para mim que duas coisas, na verdade, uma coisa eu tinha clareza. Eu queria ser advogado. Isso eu tinha uma clareza. Você sempre sabia? Eu sempre sabia, eu sempre soube que eu queria ser advogado. Engraçado, sabe que eu entrei na faculdade achando que eu ia ser juíza, e depois que eu conheci a função, eu falei, gente, não tem nada a ver comigo, eu gosto de advogar. E hoje em dia, se fosse fazer um concurso, seria, por exemplo, defensoria pública, dentro da advocacia. Eu acho que a advocacia é maravilhosa, é uma das profissões mais legais que tem para que você possa desenvolver. E eu tinha para mim isso. Logo que eu entrei na faculdade, eu já desenvolvi uma outra clareza. Eu queria ser professor. E aí eu percorri todo aquele caminho que um professor, pelo menos assim, na minha época, tinha. Eu virei monitor de processo civil na PUC. Também. Aí, você foi monitora, né? Fui monitor de processo civil na PUC. Fizemos pós-graduação, mestrado. Fizemos, né, toda aquela peregrinação que o professor precisa. E aí, olha para você, vê como que a clareza nos auxiliou. E ao mesmo tempo, a minha avó sempre falava isso, pensamento é matéria. Toda vez que você pensa, toda vez que você acredita que vai acontecer, aquilo ali materializa. Então, olha como que é importante a gente ter clareza na nossa vida daquilo que a gente quer ser, quer fazer. Isso serve não só para advocacia, mas para qualquer coisa. Vou dar um outro exemplo. Professor Túlio, que é um professor de penal, processo penal, que é um delegado de polícia, ele comentou comigo falando o seguinte: André, eu quando eu entrei na faculdade da UFMG, uma coisa eu tinha certeza, eu queria ser delegado de polícia. Não sabia. Legal. E ele percorreu o caminho para ele virar ser delegado de polícia. E detalhe, ele formou, fez 2 concursos, passou. Porque ele se preparou para isso. Ele já cursou a faculdade, já trilhando esse caminho, né, André? Meu cunhado é promotor de justiça, lá em São Paulo. Desde quando ele estava na faculdade do UFMG, ele falava, eu quero ser promotor de justiça. Entendi. Então, a clareza, ela impulsiona a gente e transforma a nossa vida. Tem uma frase famosa, né? Acho que não sei se é da Alice no País das Maravilhas, que é assim, se você não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Isso. Né? Então você tem que saber o que você quer, né? Buscar, você tem que conhecer saber as profissões, né? Com certeza. E aí você vai além de você, primeiro, você tem que se conhecer,
você tem que ver aquilo que mais te encanta dentro do direito ou dentro da profissão que você escolheu e correr atrás que o resultado vem. Joel J, ele tem uma frase muito legal que ele fala que o trabalho devolve. O trabalho devolve. Faça a parte, pô. E aí que as coisas acontecem. Então, o primeiro passo é ter clareza. Clareza, que é o C do criar. Cedo É o criar. clareza. Segundo passo, relacionamento, network. Contatos. Olha, se você tem network, a sua vida, ela abre, o mundo abre. E aí a gente tem o network e tem o networking. Tem diferença. O network é você se relacionar com as pessoas. Né? Então, é o fato de você se relacionar, na verdade, é a rede de contatos, o network. O networking é você utilizar dessa rede de contatos. É você se relacionar por meio da rede de contatos. Então, a partir do momento que você tem uma rede de contatos, você consegue alcançar locais e você consegue alcançar alguns objetivos que aquelas pessoas que não têm network conseguem. Entendi. Foi feito um estudo em Harvard. E Harvard trouxe o seguinte estudo. Esse estudo foi um estudo realizado há 70 anos. Foi um dos estudos mais demorados realizados por Harvard. E aí eles queriam saber como que as pessoas de sucesso são bem-sucedidas. Por quê, né? Qual que é o caminho? Por que elas conseguiram ser bem-sucedidas? Como que elas conseguiram encontrar e transformar a vida delas? E aí descobriram que 80% das pessoas que são bem-sucedidas são pessoas que conseguem realizar contatos e que realizaram network. Entendi. Isso começa na faculdade, né, André? Assim, relacionamento com os amigos, com o professor, né? Que a gente que é professor, a gente sabe, né? Isso. A gente percebe o aluno que é um aluno honesto, que é um aluno que é interessado, palestras, né? Eu brinco, inclusive, que eu sou o headhunter do escritório. Porque a partir do momento que eu encontro um aluno que eu verifico que tem o perfil do escritório, eu já meio que pergunto, você tem interesse em fazer estágio? Já me aproximo dele, já tento conhecer ele antes, é como se eu estivesse fazendo ali um processo seletivo sem ele saber. E todos os bons alunos você leva para o escritório, todos né? os bons alunos Era batata, assim, era bom batata. aluno, faz estágio aonde? Com o professor André. É isso mesmo. E aí, a partir do momento que você cria... E aí, o aluno, ele foi também... de uma certa forma, ele teve visão, porque ele aproximou, ele mostrou quem que ele era, teve é uma pessoa diferente, é educado, é uma pessoa que sabe conversar. Da mesma forma, se a gente for verificar quantas oportunidades a gente já teve na nossa vida profissional por conta de uma indicação. E essa indicação é fruto de quê? Network. Sim. E também da pessoa que você... Outro dia o pessoal estava falando, porque é um absurdo a pessoa conseguir um espaço por QI, né? Porque indica. Mas não, até o que indica tem que ser conquistado. Né? Ninguém vai indicar alguém que não seja competente para tal. E esse network ele tem que ser realizado de uma forma honesta. Quando você aproxima de alguém, o network é servir. É você saber o que você pode fazer por ela. Não o que ela vai fazer por você. Porque a partir do momento que você serve, que você procura fazer a sua parte, procura ser diferente das outras pessoas que são aquelas interesseiras e não as interessadas, você acaba criando um relacionamento que, de fato, a pessoa vai lembrar de você numa determinada oportunidade na vida. Olha, o André é legal nisso aqui. Puxa, olha que bacana. Quantas pessoas você convidou para participar do seu programa aqui? Network, relacionamento. Então, e olha que bacana. Olha como que a gente consegue chegar em várias pessoas, desenvolver vários assuntos por conta do relacionamento. É interessante. Então, do que você comentou, né?
começa já na faculdade, ali entre os professores, entre os colegas também, isso é muito Com importante. certeza. E depois que a gente forma, a gente sabe exatamente com quem que a gente seria sócio e de quem a gente não seria sócio, né, Com André? certeza. Aqui, hoje, para você ter ideia, eu já recebi várias indicações de ex, ex-alunos e, ao mesmo tempo, de ex-colegas que trabalhavam, que eram colegas de PUC, quando eu era mentor de processo civil, que a pessoa lembrou de mim, falou assim, não, eu tenho um conhecido, nem amigo, eu tenho um conhecido para poder te indicar. Esse cara aí foi meu professor lá na mentoria de processo civil, lá na PUC, e hoje eu acompanho ele nas redes sociais. Dá uma olhada lá nas redes sociais para você ver. É outra forma de você fazer network. Sim, rede social. O relacionamento nas redes sociais. Hoje a gente não vive sem o digital. Não. O digital é indispensável na nossa vida. E aí eu já vou entrar no terceiro, que é o nosso terceiro passo, que é a inovação. Olha, não tem como a gente ficar vivendo em pleno século XXI realizando aquela advocacia lá do século XX. Não tem como. Perfeito, você não tem condições de prospectar cliente da forma como era prospectado antes. As redes sociais, o marketing jurídico, o seu relacionamento que você cria nas redes sociais, o seu posicionamento, a sua autoridade que você cria nas redes sociais, ela é muito importante. A partir do momento que a gente constrói uma imagem, e essa imagem, para a gente construir é difícil, para a gente destruir ela é muito fácil, segundos, né? Você acaba sendo lembrado por conta daquilo que você criou. E aí, como que a pessoa se posiciona? Olha, eu sou advogado criminalista e trabalho com a lei de drogas. Quando alguém tiver problema, é falar, opa... Vai lembrar, né? Aquele ali, eu lembro desse advogado criminalista. E como você marca nas pessoas? Apresentando conteúdo de qualidade, trazendo algo, acrescentando algo na vida deles, criando uma rede de pessoas que estão ali contactando com você de alguma certa forma, respondendo as mensagens que são enviadas, procurando trazer para eles algo que vai acrescentar, que não é chato. Porque o direito é chato. A gente falar de direito em rede social é chato. E eu falo isso assim na maior tranquilidade. Quantas pessoas que eu conheço que hoje trazem o direito de uma forma acessível para aquele que está ali do outro lado, para o trabalhador, ou para uma linguagem acessível, ou para uma mãe que está divorciando, ou para uma pessoa que está sofrendo algum problema na vida, que precisa de um advogado, e aí na hora que você está contando um caso, você está falando algo que toca, ela fala assim, nossa, é isso aí que eu estou precisando. A forma como você se apresenta é importante. Porque hoje tem um tal do algoritmo no Instagram, a gente tem, eu principalmente, acho que grande maioria, o que a gente faz? A gente está fazendo nada e está lá passando o dedo, rolando. Né? Os 3 primeiros segundos que a gente passa, ele vai dizer tudo se a gente vai ficar prestando atenção naquilo que está sendo apresentado, né? Ou se você vai simplesmente rolar para cima. Então, se você começa assim, olá, meu nome é André, a pessoa já passou. Já sabe. É assim que funciona. Isso eu custei aprender. E olha que a minha esposa, ela falava comigo, não faça olá, não se apresente, vai direto no assunto. E eu custei aprender isso. Depois... Mas eu também acho estranho começar a se cumprimentar, mas é isso mesmo, aqueles 3 segundos são cruciais. E aí você tem que falar assim, você sabia que se você fizer assim, pode acontecer dessa forma? A pessoa, opa, me interessa por isso. Isso já me interessa. Nesses 3 segundos você já tocou num assunto que pode ter chamado a atenção dela. Sim. E da mesma forma você faz no seu dia a dia com as pessoas. Quanto mais prolixo você é, mais cansativo você torna. Sim. A vida hoje é
é um estalar de dedos. As pessoas não estão tendo tempo, não estão tendo paciência. O ser humano está intolerante. Então você tem que procurar fazer como? De uma forma mais leve, viver de uma forma mais tranquila, responder objetivo, não ser prolixo. Hoje eu participei de uma reunião de manhã que eu tentei ser assim, o mais rápido, porque você está conversando com o CEO de empresa e os caras estão fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Aí na hora que um outro advogado começou a falar, eu falei, não estou acreditando, o cara está fazendo isso. Aí eu mandei um WhatsApp para ele, falou, ó, amigo, vamos Isso aí pode virar agilizar, um e-mail, né? vamos agilizar. Hoje a gente resolve as nossas coisas muito mais por e-mail do que por telefonema ou por reunião. Então, se a gente não inovar, se nós não demonstrarmos algo diferente, é difícil da gente se destacar. André, você está falando um negócio que é sensacional, porque outro dia eu estava vendo essa necessidade de inovar até na hora de você escrever num processo, né? Aquelas petições da nossa época, né? Sei lá, caixa alta, Não. negrito, aquilo ali E o latim? acabou, E o latim. Né? Hoje em dia o pessoal coloca QR Code, porque é o visual law. O assessor ou o juiz não precisa nem ler. Tem ele, se ele quiser um QR Code ali do advogado explicando para ele coloca. tem, e etc. Então isso também é um diferenciador, não é? É um diferencial e é uma forma de inovar. O que ajudou muito a gente? É uma coisa até triste de dizer, mas a pandemia ela teve uma nova realidade. Sim. A pandemia ela fez o direito, tem um historiador, não um historiador, mas um professor, Richard Susskind, ele é um professor famoso de Oxford. Uhum. E o Richard Susskind, ele fala o seguinte, que o direito nos últimos 5 anos evoluiu 100 anos. Acredito. Então, a partir do momento em que hoje a gente vive uma diferença, uma vida diferente. Se você for pensar que dia que eu ia imaginar que eu iria fazer uma audiência dentro do meu escritório. Nós viajávamos quilômetros para chegar num determinado lugar no interior de Minas para fazer audiência. Demorava mais você viajar do que você fazer a própria audiência. E se você não comparecesse, era um prejuízo para aquele seu cliente. Que dia que na pandemia, eu comentava com a minha esposa e falava assim, hoje de manhã eu estou na Bahia e à tarde eu estou em Minas Gerais. Uhum. Por quê? Fazia uma sustentação oral de manhã e à tarde uma audiência em Minas Gerais. Uhum. Então, são situações que mudaram e se você não se adequar, sim, se você não consegue aprender um sistema, que é um WebEx, que é o sistema que a gente utiliza para um PJE, um JPE, infelizmente você está fadado ao tal chamado darwinismo profissional. Você vai ser excluída. E a OAB tem até se empenhado em ajudar, né? A OAB tem dado cursos, etc e tal. Mas voltando nessa questão da petição, que eu acho importante dar essa dica para o pessoal, hoje em dia já tem sentenças sendo feitas por inteligência artificial. E eu vi alguns amigos reclamando de que o sistema entendeu que a causa dele era uma e a causa dele era outra. Então, assim, a gente vai ter que ter até essa expertise de como colocar na petição de forma a deixar muito claro qual que é o seu caso, qual que é o seu... Porque essa questão de ficar despachando todo o caso é inviável, né, André? Assim, tanto para o advogado quanto para o juiz. Imagina, a gente ter que conversar caso a caso. Então, assim, a gente vai ter que perceber, sentir como que vai ser essa mudança e ficar atento para inovar, né, de acordo com a necessidade. Não, até o despacho mudou. Hoje você faz por videoconferência, por telefone. Então, tudo isso mudou e você tem que se adequar. Agora, interessante nisso que você está falando em relação ao peticionamento, né, utilização de AI e tudo mais, e falou, inclusive, que a sentença saiu um acórdão, que, inclusive, foi até festejado pelo Tribunal de Justiça recentemente, de um tema de um RDR recente, é o tema 91, e que eles falaram que foi o primeiro acórdão que teve o relatório, não a fundamentação, mas o relatório feito por inteligência artificial. Eu não sei qual foi a inteligência artificial que fez, mas eles estavam comentando o que foi feito. Sim, mas eu digo assim, por exemplo, eu trabalhei num escritório muitos anos bem de massa. E na minha época não tinha isso. Mas hoje em dia eu tenho colegas que trabalham lá e eles falam que, assim, eu não sei se o sistema já aprimorou, mas da última vez que eles me falaram era o seguinte: estamos advogando para um banco X.
E aí você não escreve nada, você vai ticando assim, contestação com relação a esse assunto. Aí você clica, já sai o que tem de para você contestar. E você vai ticando, você não escreve. Você vai ticando e o próprio sistema já vai elaborando a petição, sabe? É, Então, acho que daqui a pouco o judiciário também vai estar da mesma forma. Vai ser uma é, sentença já ticada. Ó, isso aqui é juros, isso aqui é anatocismo, isso aqui é isso, é aquilo. E a sentença já vai sair. Acho é. que é muito nesse sentido que o pessoal fala de que é uma sentença que às vezes não é feita passo a passo para o juiz, nesse sentido, de que às vezes é o copiar e o colar mesmo, A gente já né? fazia isso antes, né? Mas agora só pelo Você dá um apertar clique, um né? clique já muda. Já tá lá a tese E aí a disponível. inovação ela vai envolver isso, vai envolver o fato de você ter a necessidade de se envolver com as novas tecnologias. Hoje o mundo está na palma da nossa mão. Sim. Se você compra uma pizza hoje sem conversar no telefone, Sim. você compra um carro, se você quiser. Existe uma agência aqui em Belo Horizonte, que é a Vanguard, que é a maior agência de carro importado que tem, eu acho que, do Brasil, Uhum. que vende os veículos pelo Instagram. O dono da agência, antes inclusive da pandemia, lançou isso e o negócio pegou. E aí ele manda para o Brasil inteiro. Você imagina, o cara inovou. Muito. Primeiro, ele verificou o seguinte: vender uma Ferrari não é tão simples, igual você vender um Gol. Você não tem todo esse público em Belo Você não Horizonte tem. só, né? Então ele ampliou o mundo dele. Uhum. E aí ele manda para onde ele quiser, para onde a pessoa quiser, na parte do Brasil, ele faz a apresentação daquele veículo e acaba que você consegue comprar, como ele já criou uma autoridade, Uhum. né, uma seriedade, um nome, O mercado o conhece mercado ele, né? conhece ele, sabe que não vai comprar porcaria. Sim. E E sabe que é uma pessoa que realmente está vendendo, né? Não é sabe um. realmente que está vendendo. Então, para você construir isso, é importante, Uhum. é necessário. Justamente, nós que somos advogados, vamos colocar dessa forma, Sim. se a gente não, se a gente pode ampliar o nosso leque de atuação. Sim. Tem um advogado hoje que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da vida dele, ele chama Vitor Lana. Uhum. O Vitor Lana, antes da pandemia, era um Vitor Lana. Depois da pandemia, ele se transformou em outro Vitor Lana. Por quê? Sim. Porque ele mesmo já contou a história dele, falando o seguinte: olha, eu comecei um escritório, entrou a pandemia. Eu saí do escritório onde eu trabalhava, entrou a pandemia. Ele falou: e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso pagar minhas contas, eu tenho meu filho, não sei, criei um escritório, estou iniciando uma carreira e infelizmente agora eu não sei mais, estou preso em casa. Aí ele começou a gravar vídeo, começou a estudar. E ele já é formado em comunicação social, começou a fazer marketing jurídico em casa. Hoje ele atua nas 27 tribunais de justiça, são 26 UFs mais Distrito Federal. Ele criou uma marca, que é o advogado que defende a mulher que está divorciando. Ele criou um inimigo, que é o bonitão, que é aquele pai, aquela pessoa que está separando e que maltrata a mulher. E com esse tipo de narrativa, hoje ele tem mais de 100 mil seguidores no Instagram. Com isso, ele consegue vender o trabalho dele. E tá ali, ó, faturando seus milhões. Sim. Inovou, né? Inovou, fez diferente. Então, a partir do momento que a gente inova, a gente vai conseguir sair da média. Se a gente consegue fazer um pouquinho acima daquilo que as pessoas falam que é a média, a gente se destaca. Então, olha a importância de você inovar, e aí é o terceiro passo, que é a inovação. E aí eu falei clareza, relacionamento, inovação, e vem agora o quarto passo, que é aprendizado. Verdade, aprendizado. Só que esse aprendizado, ele é muito mais do que o conhecimento técnico. Nós, hoje, obrigatoriamente, precisamos
conhecer a técnica Uhum. para sobreviver. É o mínimo, né, André? É o mínimo. A técnica é o Você mínimo. imagina 1.300.000 advogados no Brasil. Uhum. Fora as inúmeras pessoas que estão ali todo semestre formando, passando o exame de ordem, gravitacionando o espaço, vamos colocar, porque só de gente, bacharel, que não consegue passar no exame de ordem, ou que não quer passar no exame de ordem, a gente tem uma realidade de uns 3 milhões. Nossa, muita gente. É muita gente. Muita gente. Mais 1.300.000, 1,5 milhão que deve estar hoje, de advogados no Brasil. A partir do momento em que você não sabe o básico, infelizmente, Você já tá fora, né? você já está fadado a ter dificuldade. Você tem que pelo menos saber o básico. Uhum. Se você sabe um pouquinho mais do básico, você já se destaca. Uhum. Porque hoje as pessoas estão se nivelando por baixo. A gente vê, nós somos professor universitário, a gente vê, estava conversando antes de iniciar o programa, como que, infelizmente, as pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho, nem todas são aquelas pessoas dedicadas, que fizeram melhor dentro da faculdade, passaram muitas vezes nas coxas. Isso é importante falar, André, porque, nossa, isso assim, às vezes me dá uma tristeza, né, enquanto professora, porque assim, eu vejo muitas pessoas assim, não estou preocupada em passar na OAB, Eu quero ter eu quero o diploma. Nossa, isso me mata. Porque, pessoal, não adianta nada você ter o diploma se você não tiver o conhecimento, o mercado não vai absorver. Eu acho que eles têm essa ilusão de que o fato de você ser advogado ou o fato de você ser bacharel, que alguém vai te contratar por um valor alto. Não é assim. Você tem que valer aquele valor que a pessoa vai te pagar. Ninguém vai te pagar 10 mil reais se você não prestar um serviço que valha. O que você oferece? Exato. Qual que é o seu diferencial? Uhum. Como que você se destaca? Então, para que você consiga, se você não tem nenhum desses predicados anteriores, mas se você tem conhecimento, você é interessante. Uhum. E aí, ao longo do tempo, você vai desenvolvendo outras habilidades. E hoje, existe a necessidade para que você consiga se destacar no mercado de trabalho, saber além do conhecimento técnico. São as chamadas habilidades interpessoais, que são conhecidas pelo mercado corporativo como soft skills. Sabe o LinkedIn, que é a rede social? Sim, mas... O LinkedIn, ele fez um estudo na época da pandemia, porque com a pandemia muitas pessoas foram desligadas dos seus trabalhos. Foram desligadas dos seus empregos, não foram? E aí eles começaram a realizar um estudo durante a pandemia, qual que era o perfil da pessoa que era desligada. Descobriram o seguinte, que primeiro se desliga os problemáticos. Se você é problemático, você vai primeiro. Não é nem a questão da capacidade, né? Não. É a pessoa que gera problema. Se você é aquele cara problemático, a pandemia ela foi o divisor de águas para você. Se você é uma pessoa que possui habilidades técnicas, você está dentro, mas só habilidade técnica, ele vai escolher, infelizmente, essa pessoa que tem habilidade técnica. Se você é uma pessoa que tem habilidade técnica e habilidade interpessoal, essa pessoa é valorizada. Hoje, as grandes empresas, quando elas realizam os processos seletivos, elas valorizam mais aquela pessoa que tem habilidade interpessoal do que a pessoa que tem habilidade técnica. Porque às vezes a habilidade técnica ela pode aprender. Mas a interpessoal é mais difícil de aprender. Mais difícil de aprender. E aí, quais são essas habilidades interpessoais assim que são importantes? Primeiro, inteligência emocional. Numa realidade que a gente está vivendo, onde as pessoas são intolerantes, as pessoas são impacientes, né? Não se comunicam uma com as outras direito. Então, se você tem inteligência emocional, você consegue estar na frente. Diferencial, né? Segundo Daniel Goleman, que é também um outro professor, ele fala que existe
uma base à inteligência emocional. E tem um livro que chama Inteligência Emocional. E Daniel Goleman ele traz que a inteligência emocional ela vai estar balizada em na verdade, em 4 soft skills. E aí ela traz isso como uma base dessa inteligência. Primeiro, autoconhecimento. É importante sabermos, conhecermos quem que é cada um de nós. Sim. Conhecer as nossas qualidades, conhecer os nossos defeitos. Para que a gente possa conseguir fazer o quê? Burilar, melhorar, potencializar tanto as nossas qualidades, como tentar resolver os nossos defeitos. Sim. É interessante, só fazendo um comentário, André, tem gente que fala assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Acha, né, que às vezes as decisões que ele toma no dia a dia, uma decisão consciente, às vezes ele está sendo tomado ali por um inconsciente, ou por um trauma, ou por alguma coisa, e não, acha que não precisa mudar, e não é bem assim, né? Não é bem assim. A próxima base, se você conhece o seu defeito, você potencializa a sua qualidade, vamos fazer uma autogestão. Sim. Vamos potencializar, vamos mudar. Vamos melhorar o que vamos melhorar, vamos progredir. Vamos potencializar, fazer diferente. Porque a partir do momento que você faz essa autogestão, você está evoluindo. Sim. Terceira base, adaptabilidade. As pessoas hoje acham que quando ela entra num determinado lugar de trabalho, é a empresa que tem que se adaptar a ela. Não é ela que tem que se adaptar à empresa. Sim. As pessoas muitas vezes entendem e acreditam que... E aí vai dentro daquilo que você falou. Eu sou assim, eu vou continuar assim, se quiser, é assim. Dessa forma. Não se adapta. E aí vai viver na vida achando que aquilo ali está certo. Está errado. Quantas pessoas sofreram na pandemia porque não conseguiram se adaptar a trabalhar dentro de casa? O início foi difícil? Foi difícil pra caramba, mas chega uma hora que você se adapta. Não, quantas pessoas se separaram, né, André? Porque não conseguia lidar ali com o cônjuge, olha, com a família. O relacionamento do casamento é difícil. Sim. Né? É renúncia. Mas se você fazer desse relacionamento do limão uma limonada, principalmente dentro da pandemia, sim, poxa, top. Sim. E aí acaba que as pessoas vão se conhecendo melhor, vão se ajudando. E é assim que tem que ser. É uma parceria, não é uma luta uma com a outra, mas sim uma união de esforços. E a adaptabilidade ajuda isso muito. Porque a gente sabe que do defeito do outro. Quando a gente está namorando, é muito bacana, porque você viaja, você encontra só nos momentos de alegria. Não tem compromisso assim com contas, com nada. Fazeres domésticos. Quando você casa, começa a dividir conta, começa a dividir problema, começa a dividir as esquisitices, começa a dividir todos os defeitos, acabou. Se você não tem muito concreto, amor, né? Vai acabar o casamento. Agora, você tem que se adaptar. Sim. O casamento. E aí, para se adaptar, é um trabalho íntimo, é pessoal. Você tem que desenvolver isso. Sim. Não é de uma hora para outra. Você tem dificuldade, mas você tem que querer adaptar. Também. E por último, empatia. Ter inteligência emocional é ter empatia, gente. Hoje, inclusive, faça com o outro aquilo que o outro gostaria que seja feito. Empatia. É bíblico. Sim. A partir do momento em que você procura fazer com o outro, né, agir com o outro da forma como o outro gostaria que seja feito, como que você marca na vida daquela pessoa? Um sorriso. Sim. Né, um silenciar diante de uma situação de estresse. Ter sabedoria para lidar com algumas coisas. Escutar. É o escutativa. É saber comunicar de forma efetiva. Sim. Então a empatia, né, ela traz isso tudo de uma forma diferente e auxilia na sua criação, inclusive, da própria inteligência emocional. Então não é à toa que o Daniel Goleman colocou como empatia uma das bases da inteligência emocional. Então,
essa quarta dica, né? Essa quarta possibilidade, que é o aprendizado, ele é um pouco mais amplo. Ele não é só o conhecimento técnico, mas também você desenvolver as habilidades interpessoais, as soft skills e tudo mais. Por último, o último passo é a realização. E para você realizar qualquer coisa que você tem que começar. Você tem que ter coragem, tem que ter humildade. Errar, né, André? Aqui, você tem que ter humildade. Não sei, pergunta. Não sei, pede ajuda. Ninguém nasce sabendo. Não sei, faz mentoria. Não sei, faz curso. Corre atrás. Pergunta, né? Faz a coisa acontecer, mas você tem que fazer acontecer, porque parado não vai acontecer. Você tem que andar. Para um corpo sair da inércia, para ele criar um movimento, você tem que fazer uma força inicial. E a partir do momento que essa força é realizada, as coisas vão acontecendo. Sim. Então, a realização é fundamental para que, independente de qualquer coisa, olha, eu quero ser professor. Então, estuda para isso acontecer, percorre o caminho para isso acontecer. Sim. Estuda, né, André? O que eu preciso para ser professor? Eu preciso de um mestrado? Eu preciso de um doutorado? O que eu preciso? Eu preciso de publicação? Não. O que me vai fazer, vai me tornar competitivo nesse mercado? E aí, olha para você ver, a realização acaba que ela vai abraçar todos os outros passos. Porque primeiro, para você realizar, você tem que ter clareza na sua vida. O que você quer. Para você realizar, muitas vezes o relacionamento vai te ajudar. Você precisa inovar, porque você precisa estar numa rede social, para você se apresentar, para se posicionar como operador de direito, como advogado. E precisa estudar, aprender. Então, a realização, ela acaba sendo um grande finale disso, mas, ao mesmo tempo, para que seja feito, você precisa ter humildade, você precisa ter gratidão. A gratidão, ela é transformadora. Você tem que lembrar das pessoas que te ajudou. Você tem que lembrar de onde você veio. Sim. Você tem que lembrar de todo o caminho que você percorreu quando você chegou num determinado local ou quando você chegou num determinado momento da sua vida. A gratidão, ela vai fazer com que você desenvolva, inclusive no seu organismo, dopamina. Que você sinta prazer de fazer as coisas de uma forma alegre, bem feita. A pior coisa que tem é conviver com gente ingrata, com aquela pessoa que você ajuda e, de repente, a primeira oportunidade ela simplesmente esquece daquilo tudo que você fez. Você não precisa fazer e ajudar as pessoas esperando gratidão. Sim. Mas a gratidão é libertadora. Sim. E ela vai te ajudar. Agora, é a realização. Ela faz parte da realização. Ser grato. E a gratidão, ela vai te auxiliar. Uma outra situação da realização é você fazer de uma forma com que você seja notado. Dentro de um universo de guarda-chuvas pretos, seja o amarelo. E como você vai fazer? É a forma de como você realiza as coisas. Você vai fazer com amor, você vai fazer com carinho, você vai marcar a vida da pessoa, você vai fazer com que aquela pessoa nunca mais esqueça que você um dia participou da vida dela de alguma forma. E muito da advocacia, né, André? Você atua na advocacia, eu também atuo. Às vezes a pessoa quer um psicólogo, né? Ela quer desabafar, ela quer conversar. Ela quer um mentor, quer um coach, quer um psicólogo. Quantas vezes a gente conversa com a pessoa, eu já atendi várias pessoas assim, que a pessoa conta uma história cansativa e você vai escutando aquilo ali, e aí quando você assusta, a pessoa fala assim, você já resolveu o meu problema. Isso. Quanto que é, doutor? É isso mesmo, às vezes é a escuta, né? A atenção, carinho que a pessoa está precisando. E ela falou assim, você é bom, hein? Você não fez nada, né? Você só ouviu. Isso é bom, hein? Eu vou indicar o senhor, viu? É isso mesmo. Isso é bom. Eu sei, assim, o legal é que muitas vezes a gente atende muito pro bono, as pessoas mais humildes, assim, e o legal dessas pessoas mais humildes, aparecem outras oportunidades de você ganhar dinheiro. Porque as pessoas te indicam, e você faz aquilo ali de forma desinteressada. Sim.
Verdade. Ela falou, ó, tem um advogado bom, viu? Excelente. Tem um advogado bom ali para te indicar, viu, patroa? É, isso mesmo. É cliente faz cliente também, né, André? Eu acho assim, toda essa questão da rede social, né? Isso tudo hoje em dia é essencial, não tem como abrir mão. Mas ainda existe, né, esse boca a boca do cliente fazer o cliente, né? Às vezes Existe. um cliente. Aqui, hoje o boca a boca é diferente, é digital. A pessoa compartilha um vídeo seu. Ou seu contato pelo O seu WhatsApp, né? contato. Falou, ó, conhece esse cara aqui. Conhece, olha aqui que legal o programa Habeas Pastas. Olha que Sim, legal isso aqui. Olha essa advogada aqui. Olha essa é isso mesmo. professora. Oh, isso acaba que instintivamente acontece. É. Mas de uma forma diferente. Então, assim, esses são os 5 passos para você crescer, na verdade, ingressar e crescer na Eu advocacia. achei excelente, achei excelente. Nunca tinha sintetizado isso na minha cabeça, mas agora o professor falando ficou muito claro. Quer resumir de novo para o pessoal? Criar? Criar clareza, vamos lá. Clareza, Clareza. relacionamento, inovação, aprendizado e realização. Perfeito, perfeito. Professor, o meu prato já está pronto. Eu queria que você olhasse para as câmeras, falasse com o pessoal onde eles podem te encontrar, para continuar recebendo dicas aí para alcançar esses 5 passos, para ingressar e avançar na Vamos lá. advocacia. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, uma Prazer alegria, enorme. muito feliz de poder reencontrar com você, Rayane. E para conhecer um pouquinho mais do professor André Soares, estou nas redes sociais. Então eu tenho o Instagram é @AndréLLSoaresBH. Eu tenho também o Instagram, @comunidade_action, que é uma comunidade onde eu procuro trazer para os acadêmicos, para advogados recém-formados, bacharéis, um pouquinho desses 5 passos, procurando ensinar para eles, passando dicas O dia a dia da do advocacia, dia a eu já dia vi algumas da postagens advocacia. excelentes. Isso. Tem Comunidade Action no YouTube, e é isso. Professor, foi um prazer. Eu acho que foi muito esclarecedor. Assim, grande parte dos nossos seguidores são alunos, né? São recém-formados em direito. E é sempre bom ouvir essas dicas de quem realmente já percorreu esse caminho, né? Então, muito obrigada pela sua presença. Pessoal, vou aqui encerrar, agradecer a sua audiência, agradecer a sua companhia. Continue nos seguindo, que toda semana, todo sábado, tem um episódio novo. Muito obrigada, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.